Olá, bem-vindos e bem-vindas ao KidnessCast. O meu nome é Helena Braga Costa e eu sou a moderadora do podcast da Kidness Clinic. Não vamos falar apenas sobre saúde, mas também sobre pedagogias e boas práticas. Obrigada. Olá! No episódio de hoje vamos falar sobre odontopediatria com a Mariana Antunes, que é médica dentista com pós-graduação em odontopediatria e também faz parte do corpo clínico da Kidness. Olá Mariana, bem-vinda ao nosso podcast. O termo odontopediatra é ainda um pouco desconhecido da população em geral, é um termo recente, mas que cada vez está a ser mais abordado e mais desenvolvido para junto desta população. É sobre isso que hoje nós vamos conversar. Gostaria que começasses por te apresentar, falares um bocadinho sobre ti, o que é que tu gostas de fazer e como é que foi o teu percurso também até chegares a este ponto. Bom dia. Eu formei-me na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, fiz lá um mestrado integrado. Trabalhei um ano como prática generalista, ou seja, atendia crianças e adultos. E ao fim desse ano percebi que a odontopediatria era a área que eu queria seguir e que me queria diferenciar. Iniciei a pós-graduação de odontopediatria na CESP e quando terminei essa pós-graduação percebi que precisávamos cada vez mais de atualizações na área e entretanto tenho feito várias atualizações, vários cursos, várias formações e outras pós-graduações, nomeadamente na Universidade de Fernando Pessoa. E pronto, e basicamente começou um bocadinho por aí. Muito bem, então, começando a entrar no tema, vamos começar mesmo pelo início. Eu vou-te perguntar o que é um odontopediatra? O que é este termo que cada vez mais temos ouvido falar? Então, a odontopediatria é a área da medicina dentária que se dedica aos mais pequeninos, aos bebés, às crianças, aos adolescentes. É importante também relembrarmos que a grávida também deve ser acompanhada por um médico dentista com formação na odontopediatria, uma vez que a saúde oral do bebê começa mesmo na gravidez. E também é com os odontopediatras que as crianças e adultos com necessidades especiais muitas vezes são acompanhantes. Olha, e tenho uma outra curiosidade sobre este tema, que é relativamente à amamentação, que é uma das áreas onde eu também trabalho. Achas que os bebés amamentados em exclusivo devem ou não fazer uma higiene oral? Então, a higiene oral antes do nascimento do primeiro dente ainda é um tema pouco consensual na literatura. Do meu ponto de vista e na minha prática clínica, o que eu aconselho aos pais é quando fica acumulado na gengiva aqueles restos de leite ou quando eles começam a introdução alimentar restos de comida, remover esses restos com uma compressa embebida em água destilada, fazer essa remoção. Há também quem advogue fazer esta limpeza da cavidade oral do bebê uma vez por dia. Mas a partir do nascimento do primeiro dente é que nós temos guidelines mais específicas. Geralmente o primeiro dente nasce por volta dos 6 meses, mas obviamente cada bebê é único e por isso temos bebés que têm dentes de uma forma mais precoce, outros têm dentinhos mais tarde, mais tardios, mas geralmente por volta dos 6 meses começa a nascer o incisivo central inferior. Minha filha mais velha nasceu aos 11 meses. Exatamente, cada bebê E é eu especial. lembro-me do meu pai me dizer achavas que ela não ia ter dentes, porque eu fiquei tão contente. Então foi muito engraçado porque não é? Achamos que é ali aos 6, 7, 8 e depois de repente ela nunca mais vinha um dentinho e foi um episódio que eu acho que nunca mais me vou esquecer. E foi o incisivo central inferior que nasceu. Sim. Porque às vezes esta ordem também troca. Às vezes vemos bebés que nascem primeiros superiores, que é assim um bocadinho também, lá está, cada bebé é único, por isso não podemos estar sempre à espera que seja da mesma forma, mesmo entre filhos, entre irmãos, nunca vai acontecer da mesma forma. Mas a partir do nascimento do primeiro dente já temos guidelines da própria DGS, da Direção-Geral da Saúde, e está aconselhado começar a fazer a higiene oral com uma escova de dentes e com uma pasta de dentes com flúor, ok? Ou seja, vamos realizar a escovagem dos dentes 2 vezes por dia, no mínimo,
A escovagem, obviamente, tem que ser realizada pelos Pelo pais. adulto. E a mais importante é sempre a da noite, e aqui é um ponto que às vezes os pais não se recordam tão bem, que é a última escovagem não é a seguir ao jantar, é a seguir à última refeição do dia. Ou seja, se o bebê faz a ceia, se toma o biberão, temos que lhe fazer a escovagem a seguir à ceia e não a seguir ao jantar. A escova de dentes, devemos sempre escolher uma escova, e estas duas escovas são para bebés. No entanto, vemos que uma delas tem a cabeça muito mais pequenina que a outra. Mostra para lá, se calhar. Nós estamos, para quem nos está a ouvir e não a ver, nós estamos a mostrar duas escovas de dentes para bebés. Em que elas têm a cabeça diferente, e o ideal é que a cabeça seja sempre o mais pequenina possível. Esta aqui é uma excelente opção. Deve também ter as cerdas macias e deve ter um cabo que seja fácil para os pais manipularem, e também quando eles são maiorzinhos, para eles próprios depois conseguirem fazer esta higiene. Muitos pais perguntam: e como é que eu faço? Qual é a posição mais acertada? Geralmente é aconselhável que o pai ou o cuidador esteja sempre na parte de trás do bebê, e podem deitá-lo na cama. Quando eles são maiorzinhos e já se sentam, podem sentar-se na cadeira da papa. Outra técnica que às vezes resulta é fazer a técnica joelho a joelho, que é juntar os joelhos do pai e da mãe, e o bebê fica deitado com as pernas para um lado e com a cabeça para o outro, e às vezes facilita um bocadinho quando eles, porque a maior parte dos bebés não acha muita piada à escovagem dos dentes, e então eles tendem-se a mexer muito com os braços e a fazer movimentos assim mais bruscos. Às vezes ajuda a estar o pai ou a mãe a distraí-los, a brincar com eles, e o outro cuidador fazer a escovagem. E o mesmo na cama, é sempre bom ter alguma coisa para os distrair. Às vezes ajuda a ter estas escovas para eles pegarem e se distraírem, um bonequinho. E eles próprios explorarem também, não é? Exatamente. Se calhar eles próprios colocarem a escova na boca. Na boca, esta aqui normalmente é a que eu mais aconselho, porque também tem esta zona que é mordedor. Ou seja, eles acabam por achar muita piada, além que ela é pequenina e é bastante fácil de utilizar. Para além disso, outro tema que às vezes há algumas dúvidas são relativamente às pastas de dentes. Muitas vezes os pais já vêm com pastas porque foram aconselhados ou na farmácia ou por outros pais, e nem sempre a quantidade de flúor é a mais adequada. Isto porque ainda há alguma desinformação. O que a Direção-Geral da Saúde nos recomenda é que, a partir do primeiro dente, temos que escolher uma pasta entre os 1000 aos 1450 ppm do flúor. Nos bebés, o que eu aconselho é sempre os 1000 ppm, a não ser que haja alguma condição mais específica, mas geralmente são os 1000 ppm. Só que há pais que vão ao supermercado e baseiam-se na idade que vem na embalagem para fazer esta escolha, e a verdade é que muitas vezes estas pastas dos 0 aos 2, dos 0 aos 4 têm apenas 500 ppm de flúor ou 250, que acaba por ser uma quantidade que não está recomendada e é insuficiente. Por isso, o que eu aconselho sempre... A lei do mercado a funcionar, não é? Exatamente. E marcas com bastante nome no mercado, que são bastante boas, mas ainda têm esse pequeno pormenor que nos dias de hoje já não faz muito sentido. Claro. Para além das pastas sem flúor, que também é outra questão que às vezes temos, que os pais têm que estar atentos, que nós às vezes vamos ao supermercado e a mesma marca tem pastas com flúor e pastas sem flúor. Nós devemos sempre escolher com flúor. Mas é recomendado em alguma situação sem flúor, Mariana? Não. Eu não recomendo, porque está provado que o flúor é essencial para ajudar na prevenção da doença cárie dentária, ok? Porque vai ser o flúor que vai ajudar na remineralização do dente. Portanto, não traz qualquer benefício? Não traz qualquer benefício. Não há contraindicação, no fundo, também ao uso do flúor? Há pais que têm muito medo que eles engulam o flúor. E o que eu digo sempre é, obviamente, que nós temos que olhar para a pasta quase como se fosse um medicamento, ok? Ou seja, não é para deixar a pasta ali à mão das crianças, não os deixar pôr à vontade. Nós temos que seguir as recomendações. E o que se sabe é que, quando a quantidade de pasta é utilizada, é recomendada, ou seja, é seguida pelas guidelines, não há risco de a criança engolir a pasta e ter algum problema associado a isso, ok? E que, já agora, e que quantidade é que... Não queria fugir do teu raciocínio, não. Mas
acho que faz sentido se calhar colocarmos aqui Sim. que quantidade é que recomendas ou quais são as guidelines? Existem várias recomendações ao nível da quantidade e várias formas como podemos ter acesso a esta quantidade. Eu sigo as recomendações da Direção-Geral da Saúde porque acho que fazem bastante sentido e acabam por não ser muito variáveis. O que eles recomendam é que a quantidade da pasta de dentes até aos 6 anos seja o equivalente ao tamanho tridimensional da unha do dedo mindinho da criança, ou seja, do quinto dedo da criança. Okay? É muito pouquinho. E depois, muitas vezes, ajuda nós fazermos uma coisa. Eu sei que não estava planeado. Não, estás à vontade mesmo. Vou Podes aqui mesmo demonstrar fazer. uma coisa. Sim. Nós nunca vamos colocar a pasta na escova. Vamos sempre levar a escova à pasta, porque assim estamos a tirar uma menor quantidade. Ok? Depois de fazermos isto, obviamente temos de estar com as mãos lavadas. Vamos pegar no dedo e vamos espalhar A pasta pela escova. E aí vai haver pelas uma cerdas. menor quantidade de pasta que eles ingerem, ok? E depois fazemos a escovagem normalmente. Tá? E assim vamos ter uma maior certeza que eles vão ingerir menos quantidade de pasta e, consequentemente, menos flúor. Também na sugestão, e gostaria de já deixar a indicação lá para casa, na sugestão de atividade de hoje, vamos ter uma escovagem de dedos, portanto vamos simular e se calhar aí também exemplificamos um bocadinho melhor e conversamos mais em pormenor sobre estas indicações para a escovagem. Sim. Depois, continuando nesta parte da higiene oral do bebê, também é importante reforçar, e muitas vezes os pais também ficam na dúvida quando eu digo utiliza fio dentário, porque muitas vezes associamos a utilização do fio dentário a crianças maiores ou até mesmo a adultos. E a verdade é que não, é que o fio dentário está recomendado a partir do momento que temos dois dentes juntos, ou seja, dois dentes que se estão a tocar numa superfície. E às vezes isso acontece em bebés, logo nos primeiros dentinhos que eles nascem, eles estarem-se logo a tocar. E aí temos que começar a utilizar o fio dentário para irmos higienizando as superfícies daqueles dentes. Existem vários tipos de fio dentário e existem os convencionais que vêm muitas vezes em fita. Eu acho que depois quem estiver só a ouvir o episódio, aconselho que também veja a gravação, porque temos aqui algumas demonstrações. Temos o em fita e depois temos o fio dentário com o aplicador, que existem várias marcas e que nestas idades mais pequeninas acabam por ser mais facilmente usados e mais bem aceite pela criança e esse é o pelo que bebé. resulta melhor lá em casa. Pois. É o que eles conseguem utilizar de forma autónoma também. Exatamente. E depois também podemos exemplificar na atividade como é que se utiliza o fio dentário, mas basicamente é muito simples, é fazer movimentos vai e vem, tentando sempre limpar quando passamos de um dente para o outro, para evitarmos que os restos de comida que tiramos de um dente vão para o outro. E também ainda não é super consensual sobre a utilização do fio dentário antes ou depois da escovagem. Eu posso dar a minha opinião e o que eu recomendo aos pais que vão à minha consulta é utilizar antes da escovagem da noite, utilizam fio, depois fazem a escovagem e depois as crianças vão dormir. E acaba-se por ser assim, mas é para usar todos os dias, uma vez por dia, devem utilizar o fio dentário. O fio dentário. Muito bem. Uma outra questão também que tinha pensado em colocar relativamente ainda aos bebés, e é uma curiosidade que eu também tenho e para mim, eu entendo qual é a resposta, mas queria também saber a tua opinião, que é em relação à sucção nutritiva e não nutritiva, ou seja, a sucção que os bebés fazem sem ser para se alimentarem, e neste caso a introdução de chupetas. Qual é que é a tua opinião? O que é que tu recomendas? Ok, então, a sucção não nutritiva há de várias vertentes. Temos a sucção da chupeta, temos a sucção digital, que é quando eles chucham no dedo, e temos também a onicofagia, que é o hábito de roer as unhas, e esses temas se calhar vamos deixar para outro dia. Certo, sim. Em relação à chupeta, é um tema pouco consensual porque a chupeta tem características positivas, ok? Tem algumas vantagens, nomeadamente no síndrome de morte súbita. Tem algum benefício a utilização da chupeta. A sucção, pela sucção. Pela sucção. E depois temos também as desvantagens ao nível
na parte da medicina dentária ao nível craniofacial, das estruturas orofaciais, da posição dos dentes, e depois também vai afetar a parte da respiração, da deglutição, da mastigação e muitas vezes da fala. O que eu digo aos pais é que a chupeta deve ser utilizado em períodos pontuais de stress, porque a verdade é que a chupeta ajuda bastante a acalmá-los. Mas quanto menos for utilizada, menos estragos vai provocar. Ou seja, Certo. devemos deixá-la para períodos muito específicos. Devemos evitar, que às vezes eu tenho alguns meninos que vêm com aquelas mantinhas cheias de chupeta, têm quase uma chupeta para cada dia da semana. Devemos evitar isso. Eles devem ter acesso a uma chupeta, têm aquela e pronto, e é aquela que vão utilizar. Depois também devemos evitar cada secção da casa, ou seja, cada área vai ter uma chupeta. Eles têm uma chupeta na sala, uma na cozinha, ou seja, têm sempre uma facilidade de pegar na chupeta. Quase como um brinquedo, não é? Exatamente. E quando vão para os avós, têm uma chupeta na casa dos avós, vão para os padrinhos, têm uma chupeta na casa dos padrinhos, e eles acabam por ter ali um fácil acesso à chupeta. E aí não atua como fator de regulação, mas sim como algo de fácil acesso e não utilizado em situações pontuais. Pontuais, exatamente. Existem aqueles bebés que precisam da chupeta para adormecer, e o que eu digo aos pais é tentarem, alguns que deixam a chupeta, que mal adormecem, acabam por deixar sozinhos. Quando não o fazem, eu recomendo sempre aos pais tentarem remover a chupeta para não estar ali durante a noite inteira. Até pela posição que depois a boca também fica. Exatamente, a própria posição da língua, que fica numa posição baixa e depois vai interferir com a respiração e com os outros fatores que já falamos antes. E depois outra coisa que também está muito presente na sociedade são os porta-chupetas. Todos os bebés andam com a chupeta agarrada, e eu sei que no dia-a-dia facilita um bocadinho a vida dos pais, que é para a chupeta não andar sempre a cair. Mas a verdade é que também faz com que eles estejam ali muito facilmente, peguem na chupeta por algum motivo. E no mundo ideal era evitar ter os porta-chupetas. E depois também... Até porque alguns são tão pesados e fazem alterações posturais. Sim, é uma bola de neve depois. E lá está, quanto mais cedo começar a criança a utilizar só em alturas pontuais, o que eu digo sempre aos pais é: a chupeta é a última alternativa. Ou seja, a criança está estressada, está ansiosa, está a fazer alguma birra, tentar por outros meios distraí-la, acalmá-la, que ela própria se autorregule. Quando não conseguimos, porque às vezes sabemos que a chupeta é uma grande ajuda, aí dar a chupeta. Mas a partir ali do primeiro ano começar a remover este hábito, e quanto mais cedo o fizermos, melhor, porque menos consequências vamos ter na cavidade oral e nas próprias funções. A questão, na minha opinião, naquilo que não é pelo hábito da chupeta, é a questão da necessidade da sucção, e a criança e tentarmos de compensar isso de uma outra forma, e não sempre com a introdução, não é? Porque as crianças não se autorregulam, é mesmo a capacidade é mesmo pela corregulação, elas usam a chupeta pela necessidade da sucção, porque tem mesmo muita questão de se ajuda a acalmar, e é muito mais por aí. Agora, eu acho também a questão de estar sempre acessível é uma forma rápida de o fazer. E tu também falaste-me de uma outra questão, que era às vezes pela forma como os pais limpam, entre aspas, a chupeta. Sei se queres falar sobre isso, que eu acho que é importante. Sim, ainda vemos muito quando a chupeta cai ao chão, ou a mãe limpa com a própria boca, e depois isto também leva àquela parte de dar os beijos na boca à criança, partilhar talheres, soprar a comida, a papa, provar para ver se está muito quente ou não, que tenha a ver com a transmissão das bactérias cariogénicas, porque a cárie, a doença cárie, nós não a conseguimos transmitir, ela não é transmissível, mas as bactérias são. E quando nós estamos a provar a comida do bebê, a limpar a chupeta com a boca, obviamente que estamos a transmitir estas bactérias, e por isso tudo o que for contacto da saliva da mãe com a saliva do bebê, ou até entre bebés, e às vezes eu tenho alguns pais que dizem que no infantário chegam e ele está com a chupeta do amiguinho. Obviamente que aí é muito mais difícil controlar, claro, mas se o conseguirmos, deve ser feito. E a própria escolha da chupeta, apesar de lá estar não haver uma chupeta ideal, porque todas trazem consequências, hoje em dia existem algumas opções
que não são a melhor opção, lá está, a melhor opção é sempre não usar chupeta, mas trazem menos consequências. Esta chupeta, e posso dizer a marca, é da Curaprox, ela é uma das que no mercado, que existe no mercado, que não é tão prejudicial, porque tem uma tetina bastante espalmada e com um pescoço bastante fino e acaba por ocupar menos espaço na boca do bebê. Mas lá está, mais uma vez, quanto menos tempo tiver em boca, menos os estragos. Mais benefícios traz o bebê, não é? Exatamente. Mas lá está, a questão da chupeta, eu deixo sempre um bocadinho ao cuidado dos pais também a decisão de dar ou não a chupeta, porque tem que ser, cada família tem que decidir o que faz mais sentido para a própria rotina daquela família. Mas é importante, quanto mais cedo tirarem este hábito e quanto mais cedo começarem a limitar o uso da chupeta, mais fácil será os bebés deixarem e também menos consequências vai trazer ao nível das estruturas orofaciais, da respiração e tudo isso. Há uma ideia de quando os bebés colocam o dedo na boca, que estão ainda muito pequeninos e estão a fazer a sucção na mão e depois no dedo, e trocar esse hábito do dedo pelo hábito da chupeta, porque se podem, há o mito de é mais fácil removermos a chupeta do que depois o dedo. É assim, a sucção digital acaba por ser natural até ali por volta dos 12 meses, e há muitos bebés que os fazem. Não é uma boa opção no início fazermos esta troca. Depois, a partir de uma certa idade, se eles mantiverem a sucção digital, aí sim têm que procurar a ajuda de um odontopediatra para começarmos a remover este hábito. Assim como na chupeta, os odontopediatras são fantásticos para vos ajudar na remoção. O ideal é nunca fazer à força, porque senão lá está, o bebê pode trocar a chupeta pelo dedo. Ou seja, tiramos a chupeta, ele pode ir buscar outra forma. A necessidade está sempre lá. Exatamente. Nós temos que ir explicando à criança a razão pela qual está a deixar e depois ir vendo a adaptação. Eu tenho um pai que, uma altura, ele estava-me a dizer: já consegui tirar a chupeta à minha filha. E basicamente ele tinha levado a chupeta por engano na mochila dele. E a miúda sabia porque tinha sido ela a colocar lá. E então ele disse que se esqueceu no trabalho. E aquilo passou. Obviamente que no início não foi fácil, porque eles vão chorar, vão ficar mais estressados, vão fazer birras com mais facilidade. Mas ao fim de 3 dias, ela no início passava na farmácia e dizia: pai, temos que ir comprar. Mas depois acabou por esquecer. É tentar aproveitar estes momentos que são eles que se esquecem da chupeta em algum lado ou que a deixam, aproveitar para tirar por aí. Ou também aproveitar agora que vem a Páscoa para oferecer ao coelhinho da Páscoa ou à fada das chupetas, fazer todo um momento que a criança se sinta especial e que seja ela a querer deixar a chupeta. Mas obviamente cada caso é cada caso, e eu tenho uma paciente que ela é um amor, mas ela tem 7 anos e ainda usa chupeta. Obviamente que depois isso vai ter que ser visto com outras áreas médicas e com outras ajudas. Nem sempre vai ser assim tão fácil remover este hábito. Claro. Eu tenho assim uma opinião em relação a isso, mas acho que isso estava um outro episódio, portanto depois podemos conversar sobre isso. Mas acima de tudo, porque eu defendo muito e vejo o bebê e observo pela questão das necessidades. E então quando nós estamos a dissimular alguma coisa, não estamos a atender àquela necessidade. Então aqui tem-se que encontrar um equilíbrio entre aquilo que nós estamos a retirar, porque fomos nós que introduzimos, então estamos a retirar uma coisa que fomos nós conscienciosamente que o fizemos, então acho que tem de ter aqui algum equilíbrio na forma como se fazem as coisas. Mas também em relação a essa questão da sucção digital e da chupeta, no outro dia li um estudo que dizia que apenas 10% após os 12, já não me recordo se era 12 ou 24 meses, mas apenas 10% dos bebés que usam a sucção através do dedo, apenas 10% continuam a utilizar, e entre 50% a 60% das crianças que utilizam chupeta continuam a utilizar chupeta. Portanto, a percentagem de crianças que continuam a recorrer ao dedo é muito inferior à percentagem de crianças que utilizam a chupeta. Sim, porque o dedo acaba por ser um hábito natural, eles estão sempre a pôr as mãos à boca, acaba por ser
muitas vezes um hábito inato. Até há bebés que na ecografia já estão com o dedo Sim. na boca. Sim, faz parte até da Exato, necessidade, da porque necessidade a de sucção, explorar a cavidade sim, oral, de porem a mão na boca. E muitas vezes eles acabam por deixar espontaneamente. Enquanto que a chupeta, não. A chupeta é um caso mais até porque difícil. volta e meia estamos nós também a insistir, não é? Exatamente. E às vezes, mesmo na minha família, eu tenho uma primita pequenina que às vezes ela ainda não está a chorar e já lhe estão a dar chupeta. E é o que eu digo, não pode ser. Ela também vai ter que chorar. A chupeta está ali muito a ajudar a Até acalmar. isso leva-nos para a questão do choro, e é outro tema, mas até porque muitas vezes nós queremos calar o bebê Exato, e nem exato. sequer deixamos que o bebê Exprima. demonstre aquilo que está a sentir, e às vezes é através do choro que nós também nos libertamos e libertamos muito do stress, e muitas das vezes o bebê precisa de chorar também para libertar esse próprio stress dele, ou então para dizer alguma coisa que precisa, e nós estamos constantemente a calar, entre aspas, o bebê, e eu acho que isso também é outro... Sim, é Por a isso é que forma de comunicar. Uhum. A chupeta para mim é um ninho. É Pois é isso, nem não, sim, nem não. Pois é um bocadinho isso. Eu não sou super. Há colegas, eu entendo perfeitamente, são super contra a utilização da chupeta. Não é que eu seja super a favor. Acho que tem que ser uma decisão dos pais e os pais têm que estar conscientes dessa E pesar decisão. os Exatamente. E benefícios. cabe-nos a nós, odontopediatras e outras áreas médicas da saúde, e também a da tua área, dar aos pais ferramentas para que eles consigam tomar esta decisão de uma forma mais informada, que tentem depois também conseguir lidar com a chupeta e começar a remover este hábito antes das consequências serem muito mais agressivas para a criança. Mas tu estavas a falar do choro e por acaso o choro está muito associado à primeira consulta do bebê. E depois podemos ir a esse Era para aí tema. exatamente que eu ia agora, que é quando a primeira consulta, mas podes começar. Porque às vezes, fazendo aqui um ponto da situação, a primeira consulta de odontopediatria, por várias guidelines, entre ela a Academia Americana de Odontopediatria e a Europeia, é que a primeira consulta deve ser realizada a quando do nascimento do primeiro dente, ou no máximo até aos 12 meses de vida, até ao primeiro ano. No caso da tua bebé, que ainda não tinha, quer dizer, já tinha aos 11 meses, pronto, mas nesse era ali período, mesmo na linha. era mesmo ali no limite. Deve ser a primeira consulta. E muitas vezes perguntam, Mariana, mas ele vai chorar? Vai, e é normal, porque é uma situação nova, eles não acham muita piada que alguém lhes esteja a mexer na boca, estão num ambiente diferente e é a forma que o bebê tem para comunicar. Mas eles também choram em casa e muitas vezes os pais estão a lavar os dentes e eles estão a chorar. É normal. E o que é importante é que os pais confiem no médico dentista formado em odontopediatria, de forma a que percebam que nós somos capazes de lidar com o choro e que está tudo bem chorar. E que nós nessa consulta vamos muito mais tentar prevenir do que realizar tratamentos propriamente ditos. É uma consulta muito de prevenção, de transmitir conhecimentos aos pais acerca da saúde oral do bebê, estas questões de qual a melhor pasta de dentes, qual a melhor escova, fio dentário sim ou não, quais os movimentos a ser utilizados. São informações que nós damos sempre nesta primeira consulta. Também falamos um bocadinho da própria alimentação, de cuidados a ter caso eles caiam e batam com os dentes. Acaba por ser vários temas muito gerais que nós vamos falar com os pais, com o objetivo de prevenir várias doenças da saúde oral que depois podem surgir. Obviamente, se o bebê tiver alguma alteração da cavidade oral, também vamos fazer um diagnóstico muito mais precoce e também vamos conseguir fazer um plano de tratamento adequado àquela criança e principalmente vamos começar a construir uma relação de confiança com a família e com o bebê desde cedo. E estamos a evitar que o primeiro contacto que eles tenham com o dentista é em situações de dor. Claro, porque a verdade, de urgência, não é? Exatamente, é que hoje em dia, lá está, muito associado também a esta desinformação. Há crianças que só vêm ao dentista quando dói os dentes, ou quando caem e partem os dentes, ou quando recebem só o cheque dentista. E muitas vezes nessas alturas já têm lesões de cárie ou gengivites que já podiam ter sido tratadas antes e tentado estabilizar.
Nessa questão das lesões de cárie, queres explicar um bocadinho melhor o que é a cárie precoce de infância? De infância. Como eu tinha falado anteriormente, a cárie dentária não é transmissível. Ela é uma doença dinâmica que está associada a vários fatores. E dentro da cárie dentária, a Academia Americana de Odontopediatria definiu a cárie precoce de infância quando acontece em crianças com menos de 6 anos e apresentam uma ou mais lesões de cárie, que podem ou não ser aqueles típicos buracos que nós vemos, está bem? E depois é porque às vezes as pessoas acham que a cárie é só os buracos, e não. A primeira fase da cárie é uma desmineralização que surge como uma mancha branca que está presente no dente. E às vezes os pais olham para aquilo e acham que é normal. E temos ali um início do processo de cárie que muitas vezes depois conseguimos estabilizar e travar a sua progressão. Depois, para além de ter uma ou mais lesões de cárie, no caso de terem perdido algum dente associado à cárie dentária antes dos 6 anos e também terem já algum dentinho tratado. E se a criança tiver dentro destes parâmetros, definimos esta criança como uma criança com cárie precoce de infância. E lá está, a cárie está associada a vários fatores e não é só um que vai definir a patologia e desenvolver a patologia. Temos então a transmissão das bactérias cariogénicas, que devemos ter essa atenção, que foi aquilo que falamos anteriormente. Temos também a parte da higiene oral, quando não a fazemos de uma forma tão adequada. E quando é que as crianças podem ou começar a escovar os dentes sozinhas ou até quando é que devem ter acompanhamento para... Exatamente. Ali por volta dos 3, 4, 5 anos, depois depende um bocadinho também de cada criança, eles começam a achar que sabem tudo. E nessa fase nós também os devemos deixar fazer a escovagem, mas sabendo que os pais devem estar ali a supervisionar, não esquecer que devem ser os pais a colocar a quantidade de pasta, lá está, temos que olhar para a pasta como um medicamento que a criança não deve ter fácil acesso. E depois de eles realizarem a escovagem deles, que não é assim tão eficiente, os pais auxiliarem sempre e principalmente nas partes de trás, que eles não acham muita piada, reforçarem ali um bocadinho a escovagem. Isto deve ser feito ali por volta dos 8, 9 anos, que é quando eles começam a ter motricidade fina suficiente para realizar as escovagens sozinha. No entanto, eu tenho pais que me dizem que os filhos já têm 11, 12 anos, eles continuam ali a ir ver porque eles são muito rápidos ou não vão lá atrás. Por isso acho que lá está, mais uma vez, cabe a cada família perceber como é que os filhos se comportam em relação à higiene oral, se o fazem de uma forma eficiente ou nem por isso. Se não o fizerem, depois também há algumas pastas que ajudam um bocadinho a perceber se a escovagem está a ser bem feita ou não. E lá está, é uma questão de falarem com o odontopediatra, que ele também depois dá esses truques que às vezes ajudam a percebermos se a escovagem está a ser bem feita ou não. Eu às vezes lá em casa os pequeninos escovam e depois eu digo, ainda tem aqui um bocadinho de cereais ou de bolacha ou de fruta, então vou lá e começo a escovar, porque eles estão nessa fase de quererem fazer sozinhos os dois e não gostam que seja eu a escovar os dentes e às vezes eu tenho um bocado de dificuldade em lhes dar a volta. O que eu peço é no final para eles me mostrarem e depois eu vou brincando assim um bocadinho e digo-lhes que ainda tem lá um bocadinho de isto ou daquilo que tivemos a comer, ou então invento alguma coisa que acho que eles comeram durante o dia e está lá e eles acham piada e acabam por ter a boca aberta e consigo ajudar ali a escovar. Sim, isto de fazer a escovagem é assim, para alguns pais é um momento complicado de os convencer e existem alguns truques. Às vezes eu digo aos pais, não sei se sabes, mas já existem aplicações que incentivam a escovagem. Não, por acaso não sabia. Existem algumas, é uma questão de procurar. Vou pesquisar. Há uma da Oral-B, há Pokémon Smile, se não estou em erro, há várias. E às vezes eles acham piada a isso, mas também se cansam facilmente. Outro truque é... Mas também aí numa outra perspectiva, que seria mais um momento em que vamos introduzir um telemóvel. Portanto, se calhar... Existem outras mais fáceis. Jogar jogos, às vezes resulta, por exemplo, jogar ao Raymanda ou contar uma história de fantasia, principalmente quando eles são assim pequeninos, ali nos 3, 4, 5 anos, eles adoram fantasiar, entrar ali um bocadinho nos bichos, nos dragões, que vamos limpar os dragões, vamos lutar contra os dragões, escolherem o sabor da pasta, porque existe uma panóplia de sabores de pastas de dentes. E isto leva-me aqui a um ponto que é, quando nós escolhemos a primeira pasta de dentes para o bebê,
tentarmos sempre escolher um sabor primeiro neutro. E só se ele não aceitar muito bem é que vamos escolher outros sabores que são mais Outras doces. frutas, por Os exemplo. das frutas, que é para evitar introduzir logo desde cedo o sabor O ao do- doce. Portanto, já existem, não há muitas opções no mercado, mas já existem algumas opções de pastas de dentes com 1000 ppm de flúor com sabor neutro. E muitas vezes, como eles não conhecem o sabor ao doce, não é? Porque ainda não tiveram contacto com o açúcar aos 6 meses, obviamente, idealmente, às vezes não é assim tão seguida Mas a aos regra. 6 meses são mesmo Mas muito eu pequeninos. às vezes já ouço pais que metem a chupeta no açúcar. Já me contaram assim alguns pais algumas histórias assim, mas pronto, num mundo ideal e a maioria das pessoas não dá açúcar aos 6 meses. E como eles ainda não têm com este contacto com o doce, acabam por aceitar muito bem o sabor neutro. Numa idade mais avançada, às vezes resulta bem comprar pastas com sabores diferentes. Já existem sabor a fruta, a pastilha elástica, que eles acham muita piada. Agora há uma de melancia que eles também costumam achar o sabor muito agradável. As pastas educativas, que a Elgidium tem duas, tem a Timer, que aquilo vai mudando de cor consoante vai passando o tempo para eles escovarem durante 2 Uau! minutos. Isso é muito à frente. E depois existe outra, que é a primeira que veio, que é uma pasta verde que tem um revelador de placa. Basicamente, se aquilo estiver mal escovado, eu normalmente digo aos pais só para usarem à noite, porque de manhã ninguém está com paciência para andar ali a escovar, aquilo fica na zona que está a acumulação de placa bacteriana, fica pintado verde. Então eles percebem que está ali a ser mal escovado e às vezes ajuda Uau. bastante a convencê-los a escovar, porque se eles não forem escovar, aquilo mantém-se verde. Então depois no final vais-me dizer quais são, que eu Quais são? quero levar para casa. Olha, ia-te perguntar quais são também as doenças mais, portanto, mais frequentes na infância. infância. Sim. A cárie dentária é a número 1 de maior frequência e é uma das mais frequentes mesmo na própria pediatria. Existe mesmo muitas crianças com cárie dentária e é considerado mesmo um problema de saúde pública. E eu há bocado estava a falar e depois quebramos um bocadinho o raciocínio, que é os fatores associados à cárie dentária, para além daqueles que tínhamos falado, da alimentação, das bactérias e da higiene oral, também é muito importante termos em atenção que existe uma suscetibilidade individual da criança, ou seja, as próprias características anatómicas e químicas dos dentes, a própria característica da saliva, também isso pode influenciar um maior risco de desenvolver cárie dentária. Mas mais uma vez, um fator deste sozinho não faz a cárie, ok? É um conjunto. Depois temos também a gengivite, e principalmente quando eles são maiorzinhos e começam a escovar sozinhos, a gengivite é muito infrequente. E a gengivite é uma inflamação da gengiva. É quando olhamos para aqueles meninos e têm as gengivas vermelhas, super inflamadas, irritadas. Às vezes há pais que dizem, eu toco e aquilo começa logo a sangrar. E é uma bola de neve. A maior parte das vezes nestas crianças a gengivite está associada à acumulação de placa bacteriana na parte cervical, que é na parte junto à gengiva do dente. E depois vai haver aqui uma bola de neve. Eles não escovam bem naquela zona, a gengiva fica inflamada, fica inchada, sangra com mais facilidade. Nós dizemos, escova com um bocadinho mais jeitinho junto à gengiva. Começa a sangrar, eles têm medo, deixam de sangrar, de escovar e há ali uma bola de neve. E a gengivite, lá está, mais uma vez deve ser controlada pelo odontopediatra. E depois, cada vez mais tem havido um aumento da prevalência de uma patologia que se chama hipomineralização incisiva molar, que é um defeito qualitativo do esmalte que vai afetar quer os incisivos, quer os molares permanentes. E clinicamente, e os pais observam umas manchas que podem ser brancas, podem ser amarelas ou mesmo castanhas. Afeta só os incisivos e os molares permanentes. E esta patologia está associada a um esmalte que é menos mineralizado, mais poroso e por isso é mais frágil. E muitas destas crianças, nem todas, mas muitas, principalmente quando têm uma MH mais severa, têm maior risco de fraturas dos dentes, destes dentes, maior risco de desenvolverem lesões de cárie e mais risco de terem sensibilidade ao frio. Há alguns miúdos que às vezes eu estou a fazer história clínica com os pais e pergunto, eles comem gelados? E eles dizem-me, não gosto.
E eles não gosto porque, É pela sensibilidade, não é? sim, Pelo eles mal desconforto. comem o gelado, como sentem aquele choque do frio, eles não conseguem comer. E é uma patologia que ainda não se sabe a etiologia, ou seja, ainda não sabemos qual é a causa. Está a ser estudada Uhum. e acho que em breve o saberemos, mas neste momento não sabemos qual é o fator que está a causar a MH, mas a verdade é que a prevalência ao longo do tempo tem vindo a aumentar muito mesmo. Ou seja, tem que ser um fator comum às crianças, não é? Exatamente. E é importante também que os pais, se ainda não marcaram nenhuma consulta de odontopediatria, que estejam atentos a estas manchas. Nem todas as manchas estão associadas a MH. Temos manchas por várias causas, a Certo, certo. fluorose, após um traumatismo, pronto. Mas se virem que existe realmente uma alteração de cor, convém sempre marcar uma consulta de odontopediatria para tentar diagnosticar, Uhum. porque a MH, quanto mais cedo é diagnosticada, mais cedo começamos a tentar prevenir o desenvolvimento da doença. Certo. Em relação aos traumatismos que acabaste agora de falar, como é que os pais devem proceder? O que é que devemos estar atentos quando há uma situação de queda, quando vemos um dente que sangra? Como é que deve ser o procedimento? Os traumatismos também é assim um tema complicado, porque às vezes eu tenho alguns pais que vêm à consulta porque o menino ficou com um dente de cor diferente, uma cor mais cinzenta, e eles não percebem bem porque é que aquilo está a acontecer, porque ele até é saudável, e depois começamos a andar ao para trás e percebemos que houve ali um histórico de trauma e que, como os pais conseguiram estabilizar a situação, não procuraram ajuda e por isso nem estavam a associar Uhum. àquele trauma. Aqui o importante é percebermos que, tal como eu aprendi na faculdade, o traumatismo é a verdadeira urgência da medicina dentária. Ou seja, se nós temos um traumatismo, por muito ligeiro que ele pareça, convém sempre marcar uma consulta para a Ser criança ser vista. avaliada. Hum, Obviamente que nem todos os traumatismos trazem consequências graves, mas às vezes há fraturas da raiz que nós só conseguimos ver se fizermos um raio-x, ok? Uhum. Na caso de a criança cair e partir um bocadinho de dente, é importante, quer as crianças, quer os pais, quer os cuidadores, as Nas professoras nas escolas. escolas, os treinadores, porque muitas crianças fazem desportos, terem atenção que se a criança cai, bate com os dentinhos e parte, temos sempre que procurar o fragmento dentário. Depois de o encontrarmos, vamos mantê-lo hidratado, ou seja, vamos colocá-lo num copo, num frasco e Água? não, leite ou Ah, soro ok. fisiológico. Na pior das hipóteses, saliva. E se não tivermos nenhum meio de transporte à mão, a criança pode colocar entre a bochecha e a gengiva, mas ter cuidado para não engolir. E quanto mais rápido for ao dentista, mais rápido e melhor os prognósticos. Porque não sei se sabes, mas às vezes não Não é sei, estou sempre. admirada com o que me estás a dizer. Às vezes, nem sempre nós conseguimos colar os fragmentos. Vai depender muito de vários fatores, mas existe essa possibilidade de realizarmos a colagem de um fragmento. Por Uhum. isso, obviamente, se a criança cai, vamos tentar sempre procurar guardar, manter hidratado. É fundamental manter hidratado e é fundamental o fator Disseste com tempo. leite e soro fisiológico, que Leite, é para eu ou não. soro Ou fisiológico ou saliva. saliva. Uhum. Está bem? Depois, outro tipo de traumatismo que não é tão frequente, mas que ainda acontece, é se eles caírem e o dente sai todo da boca, sai todo o alvéolo. É o que nós chamamos na dentária de uma avulsão dentária. E aí nós vamos ter duas formas de abordar esta avulsão. Se for um dente de leite, vamos abordar de uma forma, se for um dente definitivo, de outra. Uhum. Então, se for um dentinho de leite que saiu todo da boca, nós não o vamos reposicionar, ou seja, o dente está perdido, porque se nós o voltarmos a tentar colocar no lugar, podemos lesar o germe do dente Claro. permanente que está ali a formar ou mudá-lo de posição. Por isso, se o dente de leite saiu todo, está perdido. Se for o dente definitivo, aí não. Aí já vamos ter outra abordagem. Mais uma vez, a primeira coisa a fazer, depois de acalmar a criança, tentar fazer ali uma hemóstase de sangramento também para eles ficarem menos ansiosos, é procurar o dente.
ao encontrarmos o dente, vamos pegar sempre pela coroa. Ou seja, o dente tem duas partes. Tem a coroa, que é a que está visível na cavidade oral quando sorrimos, e temos a raiz que está dentro da gengiva. Nós vamos pegar pela coroa. Vamos passar por água corrente, água fria, ou seja, vamos a um lavatório, terem atenção de tapar o ralo, que é para não haver o risco do dente cair e ir pelo ralo abaixo. E depois podemos também fazer aqui duas abordagens, que é ou colocar no imediato no lugar, e é importante que, se os pais ou cuidadores decidirem fazer isto, terem atenção se estão a posicionar no sítio, na posição certa do dente, ou então, mais uma vez, manter hidratado em leite ou soro fisiológico, e em última opção na saliva, e procurar no imediato um dentista. E mais uma vez aqui o fator tempo é fundamental. Tem mesmo, quanto mais cedo for esta consulta, idealmente nos primeiros 20, 30 minutos, melhor o prognóstico para aquele dentinho. Uau, espetacular. Não sabia mesmo destas coisas. Acho que eu sabia que este episódio ia-me trazer muitas coisas novas, até porque a dentária não é uma área que eu tenho conhecimento, não é? Não, mas acho que os nossos dentes estão, pelo menos eu preservo muito e dou muito valor ao sorriso e aos dentes em si, e acho que saber destas coisas para nós que tratamos de crianças e lidamos com elas diariamente, para os meus filhos e não só, é mesmo assim, são dicas espetaculares. Sim, acho que o essencial é estas dicas chegarem aos pais, porque lá está, o tema da a saúde oral em si está associada ainda a alguma desinformação, e na parte da pediatria também. E muitas vezes os pais não fazem porque não sabem. Por isso é fundamental partilharmos estes conhecimentos, mesmo entre colegas das diversas áreas, para esta informação chegar cada vez mais cedo aos pais, para começarem a trazer os bebés desde cedo ao odontopediatra, receberem estas informações todas, e conseguirmos termos uma geração de bebés zero cáries, bebés que só vão ao dentista fazer aquelas consultas de rotina e está tudo perfeito. Eu acho que este episódio não deve ser só visto pelos pais, mas também pelas crianças, porque eu acho que se o mostrarmos aos nossos filhos, eles também vão aprender muito com o que aqui tu acabaste de dizer. Não sei se queres dar mais algum conselho aos pais, tens mais alguma coisa para dizer? Se calhar vou só dar alguns sinais de alerta, caso os pais estejam em casa e nunca tenham levado os filhos ao dentista. Obviamente que quanto mais cedo marcarem a primeira consulta, melhor. Mas no caso de não o fazerem já por algum motivo, há alguns sinais de alerta que devemos estar atentos e que significam que temos que marcar uma consulta para ontem, ok? Que é quando a criança se queixa de dor ao frio e ao quente, quando se queixa de dor ao mastigar, quando diz que tem buracos nos dentes ou dentes partidos, quando o dente por alguma razão começa a alterar de cor, ok? Quando temos gengivas muito inflamadas, muito vermelhas, que sangram com facilidade, que nós tocamos com a escova e elas começam logo a sangrar, e também estar atento à presença de uma fístula, que é um pontinho branco na gengiva, uma borbulha. Aqui na zona do lábio, puxem mesmo o lábio para fora, porque às vezes existem fístulas associadas a traumatismos ou à própria cárie, que passam um bocadinho despercebidas. E eles ou já se queixaram ou nem se queixam, e está lá uma infecção latente. Por isso é mesmo muito importante olhar para a boca das crianças, mexer, começar a escovar bem lá atrás, ir fazendo uma dessensibilização, para também, quanto mais cedo os habituarmos a fazer esta rotina de higiene oral bem feita, mais fácil vai ser quando eles forem mais crescidos o fazerem sozinho de uma forma adequada. Boa, muito bem. Obrigada, Mariana, por Obrigada todas estas dicas. Obrigada. A seguir temos então a sugestão de atividade que a Mariana vai fazer. Chamem os vossos filhos para verem esta atividade, se é que ainda não estão a ver o episódio. Obrigada por terem estado connosco, por seguirem o Kidness Cast, porque na Kidness o sorriso e a comunicação são sempre a nossa porta de entrada. Na sugestão de atividade de hoje, a Mariana vai exemplificar como devemos fazer uma higienização da cavidade oral. Força, Mariana. Então, nós vamos pegar na pasta de dentes e vamos a quantidade a tirar, volto a relembrar, tal como falamos no podcast, é o tamanho tridimensional da unha do dedo mindinho da criança. E vamos sempre levar a escova à pasta e não o contrário.
Ou seja, vamos pôr uma quantidade muito pequenina de pasta, depois vamos fechar a pasta, espalhar a pasta pelas cerdas para haver uma menor quantidade de pasta engolida e comida pelo bebê. E depois vamos sempre tentar ficar por trás da criança. Muito importante, os bebés quando são muito pequeninos principalmente fazem muita força com o lábio, com o orbicular, e por isso é importante com o dedo indicador afastar a zona do lábio para conseguirmos higienizar bem esta zona junto à gengiva, ok? E então isto é muito simples, vamos fazendo movimentos circulares, escovando sempre também junto à gengiva. O objetivo é que a escovagem demore 2 minutos. Para escovar cá atrás ajuda que eles abram a boca e depois fechem para termos uma maior mobilidade ali junto da bochecha. Depois, na zona com que eles comem, na zona de cima do dente, vamos fazer movimentos de vai e vem. Eu costumo dizer aos pais que é como se fosse um comboio. E depois vamos também escovar a parte de trás, fazendo movimentos circulares, e nesta zona da frente vamos varrer os dentes. Em baixo, a mesma coisa, movimentos circulares. Depois, movimentos de vai e vem. Fazer aqui movimentos circulares, varrer, 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 varrer. E vai e vem. Depois, como é que se utiliza o fio dentário? Eu estou a fazer isto ao contrário. O fio dentário idealmente é para ser utilizado antes da escovagem. Vamos sempre colocar, idealmente, no último dente. Fazemos de movimentos de vai e vem e tiramos. Depois convém limpar ou com uma compressa, idealmente com um bocadinho de água. Ou passar por água? Ou passar por água. É só para gastarmos menos água. Para sermos mais poupados pode ajudar uma compressa, mas também serve perfeitamente passar por água. E vamos fazendo este movimento de vai e vem em todos os dentes. Quando eles são mais velhinhos, podemos deixá-los fazer os movimentos e, se for necessário, reforçar nesta zona posterior. No fim, não esquecer a língua, pedi-los para pôr a língua para fora e fazer também a escovagem da língua ou com a escova. Existem algumas que têm mesmo já um raspador para a língua, ou então também dá para comprar os raspadores em venda separada. Quando os dentinhos definitivos começam a aparecer, pode ser vantajoso utilizar este tipo de escova que tem umas cerdas mais compridas, porque quando o primeiro molar definitivo está a nascer, ele não está no mesmo plano oclusal, ou seja, não está na mesma posição que os outros dentes, fica ligeiramente mais abaixo. E esta escova, como tem esta zona mais comprida, vai permitir higienizar melhor lá atrás. Os movimentos são os mesmos, independentemente da idade. E quando estes dentes começam a nascer, é muito importante que os pais ajudem bastante lá atrás, porque é uma zona que facilmente pode ganhar lesões de cárie. Bem, obrigada, Mariana. Nada. Até ao próximo episódio.